Voltei! E o vídeo de hoje é um vídeo muito diferente, que nem eu me imaginei um dia fazendo um vídeo desse. Bom, mas ultimamente eu tenho aprendido algumas dicas de como me organizar com os estudos e eu tenho pesquisado muito isso no YouTube, então eu acho que seria muito legal dividir isso com vocês. O vídeo vai ficar um tantinho longo, mas eu prometo falar rápido. Então tá. As primeiras dicas que eu tenho a dar pra vocês é: anotem tudo que o professor fala. Tudo! Bom, eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu tenho um caderno aqui, que ele é de matemática. Eu separei um só pra matéria. E nesse caderno, não reparem minha letra feia, né? Eu escrevo tudo em colorido, ou seja, pra destacar, pra eu poder enxergar bem e já saber o que eu tô falando. E eu colo muitos desses post-its em tudo aqui. Principalmente coisas que eu sei que os professores vão falar e eu vou esquecer. Ou seja, e eu não colo com a colinha que eles já têm. Eu principalmente passo a cola atrás e colo pra não ter o risco de cair. Ou seja, ele é bem preso e não sai. Então eu tenho certeza que ele vai ficar aqui até a hora que eu quiser rasgar. Bom, a segunda dica que eu tenho pra falar pra vocês é que se os seus professores mandam vocês lerem livros, fazer resumo pra prova e alguma coisa do tipo, costumem grifar as coisas que está no livro que provavelmente vai cair na prova, ou você tem que estudar para algum trabalho e pegar partes importantes do livro. Então grife sempre, sempre, sempre as coisas, porque você vai precisar. A terceira dica e a dica mais fácil é: pegue toda a sua matéria, divida entre folhinhas e cola sempre com durex onde você costuma olhar. Ou seja, você olha muito pro espelho, que você costuma se arrumar, cola no espelho. E aí toda vez que você olhar pro espelho, você se obriga a ler aquilo e vai entrar na sua cabeça. Isso tem funcionado demais comigo. Eu tenho colocado nos espelhos da minha casa, na frente do computador, na onde fica as coisas para eu tomar banho na hora de eu pegar para ir pro banheiro, na hora de escovar os dentes. Então tem me ajudado super e eu tenho melhorado 100%. Bom, a quarta dica que eu tenho para falar para vocês é a seguinte: quem assistiu o vídeo de como eu me organizo com o blog e tal, viu que o ano passado eu usava essa agenda aqui e que essa agenda é uma agenda muito confusa, porque eu escrevi o que eu ia fazer no dia e eu colocava várias coisas, só que entre essas tinha livros que eu quero, lembrete, então tinha muita coisa bagunçada e eu não conseguia me organizar de forma alguma. Então eu resolvi improvisar e eu fiz essas etiquetas aqui na agenda, o que tem me ajudado muito. Bom, eu vou mostrar de pertinho pra vocês depois, se vocês conseguirem ver a agenda e... Então, meninas, essa é a agenda com várias etiquetinhas em cima, e cada uma significa uma coisa. A T significa trabalho, M significa metas, A e E é anotações escolares, P é prova, N é notas, T e D é tudo do dia e B é o blog. Então eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Aí tá anotadas as minhas metas, todas as do ano, claro, e aí todos os trabalhos que eu já tive até o momento. Depois vem as anotações escolares. Eu anotei pouca coisa até agora, porque não tive muita aula. Então, é isso. E as provas. E eu só tive uma prova até agora, que foi de matemática. E as notas. Ainda não tive nenhuma nota, então só coloquei o nome das matérias e pontinhos para eu saber onde pôr as notas no certo. E aí, tudo que eu fiz no dia. Ou seja, eu já anotei uns 4 ou 5 dias de tarefas, então eu coloco tudo que eu vou fazer no dia e me organizo bem direitinho para funcionar melhor e eu consigo encaixar várias coisas no meu dia.
E as coisas do blog, eu ainda não tinha anotado muita coisa. Na verdade, eu não tinha anotado quase nada. Mas agora, com certeza tem sido a melhor coisa de uma agenda. Você consegue se organizar, você consegue prestar atenção em cada pedacinho do seu dia que você tem que encaixar as coisas. Então tem funcionado muito, muito, muito pra mim. Eu tenho sido uma pessoa muito mais organizada e eu tenho conseguido me focar mais nos trabalhos e tal. E eu vou dar outras diquinhas pra vocês ao longo do vídeo mostrando a agenda. E a última dica que eu tenho pra falar pra vocês, eu não sei se vocês já viram aqueles cartãozinhos meio de papelão, eu mostro no vídeo da agenda, também, a partir do vídeo da agenda. Eles costumam fazer assim, escrever na frente a pergunta e atrás a resposta. Ou seja, você estuda com alguém ou sozinho, você lê a pergunta e você pensa numa resposta ou responde alto. E a hora que você for ver atrás, a resposta tá. Aí você vê se você acertou ou não. E você vai fazendo assim com várias perguntas que provavelmente pode cair na prova ou ter trabalho, seminário. E sobre seminário, eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês, principalmente pra quem tem vergonha. Vocês já viram falar daqueles quadros que são lozinhas ou aqueles que são brancos pra escrever com canetão? Provavelmente. E então, você que apresenta muito seminário, você tem que ter um quadro desse. E sempre que você for apresentar seu seminário, você escreve como se você estivesse dando aula e você explica aquilo. Ou seja, na hora você não vai ficar dependente de um papelzinho qualquer. Você vai ser uma pessoa que vai conseguir palestrar o seminário de forma comum, como se aquilo fosse normal para você. E lembre-se que nessa hora de estudar o seminário, você precisa falar em voz alta, com extrema confiança, para você não gaguejar na hora e não perder pontos. Então é isso, pessoal. Foi um vídeo... Eu tentei falar muito rápido e eu tentei explicar as coisas para não ficar um vídeo muito longo, porque eu sei o quanto é irritante vídeos longos. E eu tenho tentado fazer vídeos mais curtos, já que os meus vídeos são extremamente longos. E eu espero que vocês tenham gostado. Eu não sou a melhor pessoa pra falar disso, até porque eu não era uma pessoa muito estudiosa, mas esse ano eu tenho me dedicado bastante. E uma última dica pra vocês. Estudem em casa toda a matéria que você estudou na escola, porque matéria dada é matéria estudada. Então assim, quando você, principalmente se você for de manhã, você chega na escola, já estuda aquilo que você estudou no período da manhã e dorme, porque assim você não tem o perigo de esquecer. Lembra que isso você vai ter que refazer todos os exercícios. Você não vai ter que copiar o texto tudo de novo. É só você copiar os exercícios, ler o texto e sem ver as suas respostas você faz novamente. E aí depois você pode cochilar e tomar lanchinhos e tal. E na hora de estudar, pra prova e algumas coisas assim, vai ficar muito mais fácil pra você com essas diquinhas, então você nem vai precisar se matar de estudar 3, 4 horas pra uma prova. E você vai ter uma boa noite de sono, porque você não vai precisar ficar se matando. E é claro, você vai poder passar na prova tranquilamente e calmo. E aí você precisa só estudar uma horinha pra revisar as coisas normalmente. E depois você não precisa mais estudar, você tá livre disso. Ou seja, quanto mais você se esforçar antes da prova, você não tem que estudar no período que já tá muito perto. Não deixe as coisas acumularem, porque senão vai virar uma bagunça enorme e você não vai conseguir fazer nada e nem conseguir entender nada. Ou seja, faça as coisas adiantado. O professor passou trabalho hoje, já faz hoje. Chega em casa e faz hoje. Separa sempre uma horinha ou duas para fazer tarefas, estudar em casa, ou até mesmo pesquisar na internet coisas que você não entendeu na outra aula. E é sempre bom você anotar coisas que você não entendeu para perguntar na próxima aula ou perguntar já na aula. Nunca deixe uma pergunta de lado, porque às vezes essa pergunta pode cair na prova e você não entendeu. Ou seja, estudem, estudem, estudem de formas divididas, nunca muito seguida. Tem gente que fala, eu não estudo para a prova porque nunca cai o que eu estudo na prova. Talvez você não tenha estudado a matéria exata, você já tenha pegado 4 horas do seu dia ou da sua noite e estudado seguido para a prova e você dormiu e esqueceu e acha que não caiu na prova.
Eu já passei por muita coisa assim, porque eu tenho pavor de fazer prova. Então, pra mim é muito complicado fazer prova. Mas esse ano tem sido mais fácil, eu já fiz 2 provas e um monte de trabalho. Isso que é só o começo do ano. Então, eu resolvi dar dica pra vocês, já que se você for como eu entrar no ensino médio, é uma coisa meio estranha, porque aumenta as matérias e você fica meio perdido. Então eu procurei ajuda das youtubers pra saber o que eu devia fazer pra acompanhar as aulas sem precisar de ajuda de alguém ou ajuda de alguma coisa e me organizar certinho com os estudos. Então é isso, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu não sou nenhuma expert em coisas de estudos, eu comecei agora, mas eu achei muito interessante, muito mesmo, e eu quis vir aqui falar com vocês sobre isso. Não foi um vídeo fofinho como eu vi dos outros, mas foi um vídeo mais bate-papo mesmo, porque é o meu estilo de vídeo. Eu não sou uma pessoa muito meiguinha pra essas coisas, e eu espero que vocês entendam e sejam compreensivas comigo. É isso, eu vou deixar meu Instagram passando aqui agora, e eu espero que vocês tenham gostado. Até as próximas. Tchau!